Vou falar rapidamente, não quero gastar muito tempo nisso aí, porque isso aí é um desastre na história da igreja, que é o fortalecimento do liberalismo na virada do século XIX. No século XIX, virando para o século XX, né, foi uma coisa que, junto com as duas guerras mundiais, praticamente matou a igreja na Europa. A Europa deixou de ser um ator importante no reino de Deus depois do século XIX e XX. E aqui o Dr. Calhoun ele explora a força das ideias. As ideias são devastadoras. Uma ideia que começa como uma especulação acadêmica, vai crescendo, vai ganhando força, chega nas pessoas, as pessoas começam a interiorizar aquilo, começam a achar que aquilo é verdade, e as ideias mudam o mundo. Mudam o mundo. E aí, quando surgiu o liberalismo, um dos grandes combatentes foi esse sujeito aí, John Gresham Machen. Em 1912 ele fez um discurso em que ele disse assim: ideias falsas são o maior obstáculo ao recebimento do Evangelho. Podemos pregar com todo o fervor de um reformador e apenas conquistar um ou outro andarilho aqui e ali, se permitirmos que todo o pensamento coletivo da nação ou do mundo seja controlado por ideias que, pela irresistível força da lógica, previnem o cristianismo de ser encarado como algo mais do que uma ilusão inofensiva. Sob tais circunstâncias, o que Deus quer que façamos é que destruamos o obstáculo pela raiz. O que hoje é uma questão de especulação acadêmica, começa amanhã a mover exércitos e a derrubar impérios. É a força das ideias. É claro que o Machen não conhecia a televisão. Se ele conhecesse, ele saberia que a causa dele é perdida. É um meio de comunicação de massa em que a ideia é incutida em todas as pessoas no mundo inteiro e é caso perdido. Certo? As pessoas passam a acreditar em ideias que elas nem sabem por que elas acreditam desde que elas são desse tamanhinho, nunca vão entender por que acreditam naquilo, mas acreditam, morrem por aquilo. Certo? Então, a nossa situação é uma situação um pouquinho pior do que na época dele. Na época dele a coisa sempre tinha que entrar através de livros e começando pelas universidades e seminários. Hoje não, hoje você tem a televisão. Esse é um professor de Princeton, certo? Ele era um professor de Novo Testamento em Princeton e ele acabou tendo que sair de Princeton porque Princeton foi tomada pelos liberais, né? E aí ele fundou o Westminster Seminary, né? Famoso hoje presbiteriano, e também a denominação Igreja Presbiteriana Ortodoxa, já que a presbiteriana original caiu diante do liberalismo, né? O que é esse liberalismo? O liberalismo é algo que vem com a força das ideias, daqui a pouco a gente vai deixar mais claro. Não tem como eu nem tenho tempo para ficar entrando a fundo nisso. Mas a gente pode falar, só para ter uma ideia, a gente pode falar da importância de 5 livros. Primeiro, sobre a religião, de Friedrich Schleiermacher. Já falamos desse Schleiermacher aí, ele é um indivíduo vinculado ao romantismo, e ele fala que a religião não é o que está escrito na Bíblia, não é proposições de fé, não é confissões de fé, não é nada da mente. A religião, ela é um sentimento de dependência que há no coração do indivíduo, de que eu dependo de alguma força maior. Então é alguma coisa que eu sinto. Isso é a religião. Essa ideia ganhou força, acaba popularizando, acaba ganhando aí formatos populares, né? Sai do campo da filosofia e torna-se realidade na vida das pessoas. Outro livro famoso, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. É a força das ideias. O Darwin propõe a evolução das espécies, animais, e daqui a pouco o ser humano do século XX, ele acredita que tudo evolui. Ele acredita que a evolução é o que rege o mundo. Tal a força das ideias, certo? Ele acha que tudo está evoluindo, que o homem moderno, ele é muito mais evoluído do que o homem do passado. Nós não temos que olhar para a história e aprender com a história, porque nós somos o homem do século XXI. Que é isso? E aí então vem esse tipo de ideia e molda as pessoas. Outro livro, Ensaios e Críticas, escrito por 7 clérigos da Igreja Anglicana. Na época foi fortemente rejeitado pela Igreja Anglicana, mas é assim, semeia no início resistência, daqui a pouco a coisa ganha força, e é como o Machen disse, derruba impérios. Certo? É questão de tempo.
E nesses ensaios e críticas é colocado o principal tema é que a Bíblia é um livro comum, escrito por homens comuns e que deve ser tratado como tal. Isso foi o que esses homens defenderam. O liberalismo teológico sempre vai ver assim. Trata-se de um livro como outro qualquer. Não existe esse negócio de inspiração. Outro livro, A Doutrina Cristã da Justificação e Reconciliação. Título bonito, parece ser um livro interessante. Escrito por um alemão, Albrecht Ritschl. Sempre esses filósofos alemães fazem um excelente trabalho de destruição das verdades cristãs, né? E ele, então, parece um título muito pomposo, muito interessante, mas ele é toda a base para o evangelho social, certo? O que ele disse? Cristianismo não é verdades escritas em Bíblia, nada disso. Cristianismo também não é o que o Schleiermacher disse, sentimentos. Não. Cristianismo é ética. É fazer o que é certo. Isso é cristianismo. Você é cristão quando faz o que é certo. Tá? Isso, então, qualquer indivíduo... Isso aí pegou, tá? Isso aí, depois, na igreja na Europa, era normal. O indivíduo que é um indivíduo correto, bem postado na sociedade, um político respeitado e tal, né? É um excelente cristão. É uma associação imediata. Conversão não existe, novo nascimento não existe, crença nas verdades bíblicas, isso aí tudo não existe. É decência. Decência. Certo? O último aí, o que é o cristianismo, de Adolf Harnack, outro alemão. Esse cara aí magnetizava os alunos dele. Ele fazia palestras, a turma ficava. Ele parece também um título interessante, o que é o cristianismo. Só que a proposta do Harnack é a seguinte. Ele dizia que o cristianismo tem que voltar à essência, que foi acrescentada muita coisa humana no cristianismo. Foi acrescentado escritos bíblicos, doutrinas, igreja. Tem que tirar, tem que remover tudo isso aí, que isso aí tudo é problema. Essa era a tese dele. E voltar à essência. E qual é a essência? A essência é a pessoa de Cristo, conforme retratada nos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. João tem que tirar porque João tem teologia demais, né? Aí já é corrompido. E no caso dos sinóticos, você também tem que tirar algumas coisas absurdas, como os milagres, por exemplo, que aquilo ali evidentemente é mito, né? Então você tira mais um pouco. É os sinóticos, mas não exatamente como eles estão, né? Na verdade você tem que tirar tudo aquilo ali, e aí você fica com o homem Jesus Cristo. Aquela pessoa especial, diferente, diferenciada, com um contato muito próximo de Deus, né? Claro que Deus ele não é, né? Isso aí o Harnack já pôs para fora. É um homem comum, né? Mas um grande mestre. Isso aí depois do século XX pensou isso aí para sempre, né? Isso aí pegou. Então esses livros que foram saindo influenciaram. Eles assim... simplesmente tiveram um efeito avassalador nas universidades. Sim. Filósofos. São professores de universidades, né? E que escrevem livros e pensam, são pensadores, são filósofos, né? O próprio Machen, ele estudou com um sujeito que tinha sido discípulo do Harnack. E quando o Machen estava na Alemanha, o Machen é um cara que fala com conhecimento de causa, porque ele estudou na Alemanha. E ele teve contato com esse tipo de pensamento liberal. E ele, então, a mãe dele orava muito por ele, para que ele permanecesse firme, porque realmente ele se encantava com o que o Harnack ensinava. Aquilo era, sabe, aquela coisa hipnótica, né? Tipo um canto da sereia, né? Coisa diabólica mesmo. E aí ele então, quando ele ouvia aquelas palestras e coisas, ele ia para o quarto dele e ele lia o Evangelho de Marcos para dar uma renovada, né, na fé dele, né? Mas ele chegou a balançar. Tal a capacidade de persuasão de alguns desses indivíduos. São indivíduos de muita capacidade, né? Para mim a melhor definição de liberalismo é essa aí, do Richard Niebuhr. É uma maneira da gente entender, né, a tolice que é o liberalismo. Olha só, o liberalismo ensinava que um Deus sem ira trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento por meio da ministração de um Cristo sem cruz. Ou seja, ele é nada.
Sobra o que aí? Uma ética boba, certo? Que não precisava de cristianismo para existir, certo? É só isso que fica no final, né? O arcebispo William Temple, uma vez, ele disse o seguinte, que ele ficava sempre se perguntando por que alguém se daria ao trabalho de matar o Cristo do liberalismo. Um sujeito inócuo, não faz a menor diferença. Por que alguém mataria ele? Né? É claro que o Cristo do liberalismo é uma piada, é um falso Cristo, só que um monte de gente foi atrás, a coisa entra nos seminários, novas gerações já começam de pequenininho ouvindo falsidade e vão caindo, certo? A grande paulada que o liberalismo sofreu foi uma coisa chamada Primeira Guerra Mundial. Porque o liberalismo entendia que o homem tinha evoluído e tinha chegado a um estágio tal de ética e de entendimento de si mesmo e dos outros, que agora sim nós tínhamos chegado a um patamar de verdadeira humanidade, certo? E aí veio a Primeira Guerra Mundial. E homens se matando por motivos fúteis, né? E aí todo esse castelo de cartas dos filósofos aí caiu por terra. Deus usou para humilhar todos esses sujeitos aí, certo? O homem não ficou bom, não. Não se iludam, o homem é tão mau quanto ele sempre foi. Essa foi a mensagem que Deus mandou, com 2 guerras mundiais avassaladoras, com todo tipo de barbaridade acontecendo. John Gresham Machen, ele escreveu esse livro aí, Cristianismo e Liberalismo, em 1923, e é interessante o título, o Dr. Calhoun chama atenção para o título. Não é fundamentalismo e liberalismo, 2 tipos de cristianismo. Não. Cristianismo, de um lado, e uma outra coisa, que não é cristianismo nenhum, que é o liberalismo, que é uma coisa satânica, que é uma enganação do nosso inimigo, certo? Vou deixar também como tarefinha para vocês, se vocês quiserem se informar melhor sobre cristianismo e fundamentalismo. O fundamentalismo foi uma reação importante que aconteceu nos Estados Unidos, graças a Deus, porque lá houve reação do Machen e de outros, às vezes um pouco exageradas, as reações tendem a ser excessivas, né? Nós discutimos isso na reunião de homens, né? Quem estava lá lembra, nós ouvimos as palestras do Augusto Nicodemos com aquela sua didática, né? Eu recomendo que vocês vão lá no Monergismo e peguem as 2 palestras do Augusto Nicodemos sobre o assunto, né? Uma sobre o liberalismo e outra sobre o fundamentalismo. Os homens já ouviram lá na reunião de homens à tarde, com muito proveito. Não temos tempo aqui de ficar nos aprofundando nisso. Aí, ó, Machen. Aqui um quarteto do mal aqui, né? Só falta aqueles 7 clérigos aí, né? Aqui o Schleiermacher, esse é o Ritschl, esse aqui é o Darwin. Não é o Papai Noel não, tá? Esse aqui é o Harnack, tá? Eu só queria, gente, dizer, nós falamos do século XIX aqui, algumas coisas do século XIX, eu só queria dizer que eu deixei muita coisa de fora. Não falei, no século XIX, não falei de nomes, antes ainda do século XIX, não falei de nomes como John Newton, como Charles Simeon, como William Wilberforce, o Bispo Ryle, no século XIX, J.C. Ryle, Charles Spurgeon. Nos Estados Unidos não falei dos grandes de Princeton, Charles Hodge, o filho dele, a Hodge, o B.B. Warfield. B.B. Warfield citei várias vezes aqui, né? Mas vou falar dele não. O Robert Louis Dabney. Na Escócia, Thomas Boston, Ralph Ebenezer Erskine, James e Robert Haldane, que fizeram um grande impacto na Suíça, Robert Murray McShane, Thomas Chalmers, Andrew e Horatius Bonar, escoceses, né? Na Europa continental, o holandês Abraham Kuyper, que era ministro do Evangelho, chegou a ser primeiro-ministro da Holanda, né? Impressionante. Na verdade, se nós fôssemos falar de tudo nessa época aqui da história da igreja, a gente ia ter que falar do que aconteceu na África do Sul, do que aconteceu na Coreia, do que aconteceu na Nova Zelândia. Não temos condições de falar de tudo isso, tá?